Boa tarde, meu nome é Gustavo Pagnoncelli, eu sou aluno de nutrição da Unipar, Faculdade de Francisco Beltrão, e hoje eu vou estar apresentando para vocês sobre a escolha dos alimentos mais saudáveis e que devem ser a base da sua alimentação, que vocês conseguem encaixar no dia a dia, e isso de acordo com o seu grau de processamento, que inclusive já vou começar falando e destrinchando um pouquinho sobre isso, falando sobre a diferença entre esses graus de processamento que eu comentei anteriormente. Como eu comentei, alguns alimentos devem ser a base da nossa alimentação, que são os alimentos in natura, que a gente chama, ou considerado minimamente processados, que como o nome já diz, são alimentos que têm basicamente origem natural. E eu vou citar alguns exemplos para ficar mais fácil o entendimento. Os alimentos in natura são, por exemplo, vegetais, leite de vaca, grãos, milho, trigo, isso de forma natural. E já os minimamente processados vão ser, por exemplo, vegetais embalados, leite fermentado, ou farinha de trigo, por exemplo, que não tenha sofrido nenhum aditivo nesse processo, só tenha feito a moagem do grão. Logo após essa classificação dos alimentos in natura ou minimamente processados, a gente vai ter outra classificação que são os alimentos processados, que é um meio termo na alimentação. Esses sim já passaram por um processo industrial, que tem como objetivo melhorar o sabor desse alimento, e sim vai ter alteração na composição também desse alimento. Então ele vai melhorar o sabor, textura, a aparência ou até mesmo a durabilidade desse alimento. E citando já também alguns exemplos desses alimentos processados, aí a gente vai ter queijos, alguns tipos de pães que não sofrem tanto processamento, alguns pães mais naturais, e frutas em caldas, por exemplo, que são considerados alimentos processados, que podem sim ser encaixados no seu dia a dia, como queijo, por exemplo, mas que também não devem ser a base da alimentação. A base da alimentação segue sendo os alimentos in natura. E por último, a gente vai ter os alimentos ultraprocessados, que esses sim, passam por vários processos industriais, vão conter uma série de aditivos, como, por exemplo, corantes, aromatizantes, aditivos também para realçar o sabor, e eles têm algumas características específicas, que entre elas eles serem ricos em calorias, por exemplo, açúcar, gordura, sais, aditivos em si, pobre em vitaminas e minerais, conterem mais de 5 ingredientes e alguns até não tão conhecidos. E eu vou citar também alguns exemplos desses alimentos que você deve ter mais cuidado na hora, e se puder evitar na hora da sua alimentação, que são, por exemplo, bebidas açucaradas, como refrigerantes, salgadinhos, chocolate, ou até alguns ultraprocessados já bem conhecidos, como a salsicha, por exemplo, que vai ter muitos outros aditivos além do produto in natura, que seria a carne. E para encerrar, eu vou falar da importância desses alimentos in natura serem a base da sua alimentação realmente. Então, esses alimentos que não têm tanto processos industriais envolvidos vão oferecer muito mais e inúmeros benefícios aquém do que os processados, como por exemplo a prevenção contra doenças crônicas não transmissíveis, possuem sabor original dos alimentos, então não vai prejudicar o paladar a longo tempo, não são misturados com outras substâncias, e fora outros inúmeros malefícios que você pode ter quando você torna os processados ou ultraprocessados a base da sua alimentação. Então por hoje seria isso, espero que tenha ajudado vocês no entendimento do conteúdo, e até os próximos vídeos. Abraço.